Olá, estamos começando mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Biomas, lançado recentemente aí pela Confederação Nacional da Agricultura e a Embrapa, uma iniciativa que promete aí acertar os ponteiros entre a produção de alimentos e a preservação ambiental. Quem vai explicar para a gente como é que vai funcionar esse projeto é a Fabiana Ruas. Ela é especialista em ecologia e recursos naturais e é a coordenadora desse projeto aqui no Espírito Santo. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, eu que agradeço. Vamos então explicar para o nosso público como é que funciona na prática, né? Qual a proposta desse projeto Biomas? Então, a proposta desse projeto, ele é um projeto de envergadura nacional, é um projeto que vai ser implantado em todos os biomas do país. E aqui no bioma da Mata Atlântica, nós, Espírito Santo, é que estamos representando a Mata Atlântica. Uma vez que a Mata Atlântica ela pega do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, a gente considera assim, uma honra a gente estar sediando esse projeto, né, representando a Mata Atlântica para todo o país, digamos assim. E nós, enquanto Incapé, nós estamos coordenando esse projeto aqui na Mata Atlântica e o objetivo principal seria introduzir o componente arbóreo, ou seja, a árvore, na propriedade rural, favorecer, né, dar condições para que o produtor rural que tem a sua propriedade rural, introduza nos seus sistemas, nos diversos sistemas que ele tem dentro da propriedade, introduza a árvore como componente também. Quando você fala que é um projeto inovador, né, que a gente viu algumas matérias aí veiculadas em vários jornais, que é um projeto inovador, por que vocês classificam esse projeto como projeto inovador? Pois é, ele é inovador porque ele vê a propriedade como um todo, ele prevê, ele tem vários estudos que vão ser implantados através dele, né, aqui dentro do bioma Mata Atlântica, e ele prevê a propriedade como um todo, ele não vê apenas uma cultura ou um consórcio, ele prevê a propriedade como um todo, a área de preservação permanente, a área de reserva legal e as áreas de sistemas produtivos. Então vão ser feitos projetos para pesquisar a árvore dentro de todos esses sistemas, de todas essas áreas. E é inovador também pelo fato de ser um projeto longo, relativamente longo. Normalmente, os projetos de pesquisa têm uma duração curta, né, assim, de 2 anos, 3 anos. E esse projeto ele foi previsto para ter uma duração de 9 anos. Então, os primeiros 2 anos do projeto foi a parte mais, digamos assim, de planejamento, uma parte mais administrativa para viabilizar as equipes e tudo. E agora nos faltam 7 anos para estar acompanhando todo esse crescimento das árvores. Então, isso é uma oportunidade única, né, digamos assim. Então, só para a gente entender, o Espírito Santo foi escolhido, o estado escolhido para poder representar o bioma Mata Atlântica, né? E isso. Vai ser escolhido, então, ou se já não escolheu, uma localidade, se não me engano, em Soretama, né? Para poder fazer essa experiência. É isso, Fabiana? Isso mesmo. Nós escolhemos uma propriedade, né, no município de Soretama, muito próximo ali da Reserva Natural da Vale do Rio Doce. E, inclusive, a reserva vai ser a nossa área de referência, ou seja, vai ser a nossa área preservada, para a gente ter, assim, uma referência realmente, né, de como que é a mata preservada. E vamos pegar uma propriedade, um pedaço da propriedade que o produtor já assinou o contrato junto com a Confederação Nacional da Agricultura, através da Embrapa Florestas. Então, esse produtor já disponibilizou uma área de 30 hectares para que sejam implantados ali os experimentos. Essa área de 30 hectares, hoje, ela encontra apenas com pastagem, né? Uma área bem degradada, assim, ela tem uma parte que a gente fala de área de preservação permanente, né? Próximo aos cursos d'água, e aí nós vamos, então, fazer os plantios para vir recuperando essas áreas e acompanhar ao longo dos 7 anos. Ah, sim. A base para escolher essa área é o fato dela estar degradada e próxima a uma outra que serve como modelo. Exatamente. É isso? A reserva da Vale do Rio Doce, que a gente quis, né, escolher uma área próximo da reserva, justamente para você não pegar uma área muito diferente com a condição, a fitossociologia, né, a condição ambiental muito diferente da nossa área de referência. Então, a gente escolheu uma área mais degradada, mas que fosse bem próximo, que não tivesse mudança em clima, em solo, né, que não tivesse outras variáveis para interferir nos estudos, nas pesquisas. E essa área, ela é uma área particular, né? Não tem nada, não é do governo? Não, é uma propriedade particular do seu Silvestre Milanese, ele que está nos cedendo, né, essa área com um contrato assinado.
ele então disponibilizou essa área, ele tem uma propriedade bem grande, né, com bastante área, e ele também vai ter que fazer alguma, vamos dizer assim, alguma recuperação dentro da propriedade dele, e aí ele nos cedeu essa área para estar sediando o projeto. Não, o compromisso dele é, além de ceder essa área para vocês fazerem os experimentos, ele também adotar alguns procedimentos na outra parte da propriedade dele, seria isso? Sim, ele vai adotar, inclusive para ele também vai ser interessante, porque principalmente a parte que trata dos sistemas produtivos, que vai trazer fonte de renda, alternativa de fonte de renda, então ele vai poder também absorver esses conhecimentos, absorver esses resultados, o que foi bem na propriedade dele, o que não foi, né? Então os resultados da pesquisa também vai beneficiá-lo nesse sentido. Bom, Fabiano, como é que vai ser esse trabalho, né? Ele já começou nessa propriedade ou é algo ainda que está na fase de discussão? No final do ano passado nós conseguimos chegar nessa propriedade, definimos tudo. No início desse ano, em janeiro, né, de 2012, nós então fizemos a assinatura do contrato, tudo acertado. Daí para cá, o que nós já fizemos? Nós já fizemos toda a parte de coleta de solos, né, para poder estar fazendo um mapeamento dos solos daquela parte da propriedade, porque a base de tudo é o solo. Apesar da gente não pensar muito nisso, né, a gente acha que está plantando em cima de um isopor, mas não é bem assim, né? A gente tem que também seguir as características do solo, quais são os serviços que vão ser necessários fazer nesse solo para que ele torne um solo mais produtivo, mais rico. Então essa parte do mapeamento do solo já tá sendo feita. Tem também os trabalhos que são feitos dentro da reserva da Vale do Rio Doce, que são alguns levantamentos da parte de fitossociologia, alguns estudos que estão sendo feitos lá, que aí não depende assim de solo e tal, não depende dessa parte, vamos dizer assim, de diagnóstico da área, né? A gente fez também a coleta de solos na reserva da Vale do Rio Doce e alguns outros estudos já estão sendo feitos. Agora, a implantação dos experimentos propriamente ditos, ou seja, o plantio, né, das mudas dentro dos sistemas previstos nos projetos, está previsto para acontecer em novembro desse ano. Então, antes disso, nós vamos fazer todo o tratamento contra formigas, né, da área, vamos fazer todo o piqueteamento, que é a delimitação dos experimentos lá no campo. Então nós estamos assim, agora nesse momento, conversando muito com as equipes dos projetos, porque cada projeto de pesquisa tem um líder e tem a sua equipe. São pesquisadores de várias instituições do Brasil inteiro, a maior parte daqui do Espírito Santo, então nós temos IFES, temos UFES, né, mas também temos pessoas, tem o próprio Incapé, que é um instituto de pesquisa também, né, então nós temos 5 pesquisas dentro do projeto, mas tem também o VV, tem algumas instituições de dentro do estado e tem instituições de fora do estado que estão participando desse projeto, como a própria Embrapa Floresta, tem a Embrapa Agrobiologia, tem a UENF, enfim, universidades de fora do estado que também vão trazer os seus pesquisadores para estarem vindo aqui fazendo suas pesquisas. Bom, pelo que eu percebi, essa recuperação dessa área, ela vai ser feita em etapas, né? Até porque demanda aí um longo tempo, aí 9 anos, 7, 9 anos, né? É o tempo médio para se recuperar uma área totalmente degradada, é isso mesmo? Ou a pessoa já consegue ter um resultado, assim, em alguns meses? É exatamente isso que é interessante do projeto, porque depende do que você está trabalhando. Nós fizemos uma opção de dar preferência no projeto aqui, de trabalhar as principais culturas na área de silvicultura do estado. Então nós vamos trabalhar, por exemplo, seringueira, né? A gente tem também uma parte com pimenta rosa, que é aroeira, que é uma importante fonte de renda daquela região ali de São Mateus, Linhares. A gente tem outras culturas também importantes em sistemas agroflorestais, como por exemplo o cacau, nós temos as palmáceas, né, que são as produtoras de palmito. Então assim, nós vamos trabalhar diversas culturas em modelos diferentes. Cada pesquisa vai propor um modelo e vai acompanhando, né? Então, quer dizer, isso aqui é o interessante, é a oportunidade de você estar trabalhando essa diversidade e amanhã ou depois a gente ter a oportunidade de mostrar para o produtor rural as opções que ele tem para estar trabalhando nesse bioma Mata Atlântica, né? Então, assim, vai variar um pouco,
o tempo de resultado que a gente vai ter é da espécie que está sendo utilizada. Se a gente for pensar, por exemplo, num pau-brasil, né, que é uma árvore nossa nativa, que inclusive deu o nome ao nosso país, ela demora muito tempo para crescer. Então, até os 7 anos do projeto, é provável que, é lógico, a gente vai ter algum acompanhamento, já vai ter dados para poder estar mostrando, mas ainda não é conclusivo, né, porque a espécie ela demanda um tempo maior. Até por isso, poucas pessoas hoje conseguem realmente resultados assim, expressivos nessa área, porque às vezes você vê pesquisas de mais de 20 anos para poder ter um resultado, né? Então, assim, mas a gente acredita que dentro da proposta do projeto, assim, durante os 7 anos que faltam para a gente estar executando, e 7 anos também que podem, se Deus quiser, se estender um pouco mais, né? De acordo com os patrocinadores, porque é importante dizer que esse projeto também tem os seus patrocinadores, são várias empresas, né, que estão por trás aí, dando recursos para estar desenvolvendo essas pesquisas. Então, assim, a gente acredita que nesses primeiros anos do projeto, a gente já vai ter dicas importantes para estar contribuindo, inclusive com a discussão do Código Florestal Brasileiro, né, para ter um embasamento, quanto que a gente precisa conservar de mata ciliar, por exemplo, para evitar uma erosão. Né? São modelos que a gente vem copiando muitas vezes de fora do país, a gente não tem os nossos dados científicos mesmo, com a estatística, com tudo certinho. Então é uma oportunidade boa para a gente estar fazendo toda essa discussão. Então essa área que vai ser preservada, né? A gente está falando hipoteticamente de uma área que está em estudo ainda, né, Fabiana? Essa área que vai ser preservada e que vai ser depois passada para os produtores, ela vai ser apenas para preservação de Mata Atlântica, ela não servirá para produção de alimento, é isso? Não, vai servir também, porque esses sistemas produtivos é para justamente aliar e fornecer fonte de renda ao produtor rural, porque a gente está querendo trabalhar essa questão dentro do Estado e isso vem bastante de encontro, né, favorecendo o programa de governo do Estado, que é o aumento da cobertura florestal no Estado. Só que não adianta você apenas ir com um discurso conservacionista, né, de que temos que preservar. Nós temos que preservar sim, mas se a gente puder aliar uma fonte de renda para o produtor dentro disso daí, que ótimo, né, que seria, porque aí seria um incentivo a mais para o proprietário, para ele estar conservando as suas áreas, recuperando, e ainda que a área possa ser recuperada, que ela venha cumprir a proteção dela, cumprir essa função de proteger os mananciais, de proteger os cursos d'água, os topos de morro, que são as áreas vulneráveis, né, digamos assim, mas que também ele possa ir tirando um sustento daquilo ali. Então ele pode plantar inicialmente mais adensado, um exemplo, ele pode plantar inicialmente mais adensado, depois ele pode estar raleando isso daí, ele pode fazer um plano de manejo, tirando essa madeira de pouco em pouco ou ir repondo o que ele está tirando, ou seja, ele tem várias formas. Ele tem um consorciamento, como é o próprio sistema agroflorestal, que visa a proteção do solo, visa a proteção da água, do lençol freático, né? Então são técnicas assim amigáveis, né, com o meio ambiente, mas que o produtor vai tirar também uma fonte de renda. Ele pode extrair os frutos, pode extrair o óleo de alguns subprodutos, né? Não necessariamente fazer o corte raso das árvores. Porque ele está com uma parte da propriedade dele, né, degradada, que talvez não tenha uso nenhum. Sim. Ele fazendo esse trabalho aí. Bom, você tocou num ponto importante, que é a questão do novo Código Florestal. Esse projeto ele chega no momento que o novo código também está causando aí muita polêmica. Nesse sentido, como que esse projeto vai auxiliar aí os produtores? Então, eu acho que é um momento muito oportuno, foi muito feliz essa proposta do projeto, porque vem exatamente contribuir para essa discussão. Porque, como eu falei, a gente tem base, os nossos dados, da onde nós extraímos a parte de conhecimento científico, muitas vezes são baseados em outros países, em outras experiências que não na nossa. A gente defende assim, talvez a situação nossa aqui da Mata Atlântica é muito diferente da situação da Amazônia, muito diferente dos outros biomas. A Caatinga é uma condição ambiental totalmente única, diferente dela. A Mata Atlântica tem várias feições. Nós temos Mata Atlântica de tabuleiro, Mata Atlântica de a restinga, o manguezal, a Mata Atlântica mais montanhosa, digamos assim. Então, tudo isso é Mata Atlântica. E qual que seria
a orientação. Será que uma propriedade que está lá na Amazônia tem que ter a mesma regra, tem que seguir a mesma regra de uma propriedade aqui na Mata Atlântica? Hoje nós ainda temos um agravante, que as propriedades rurais estão cada vez menores. Nós temos casos dentro do estado que praticamente 100% da propriedade é área de preservação permanente. Então, como que o produtor vai tirar o seu sustento e preservar essa área, que ele é obrigado a preservar hoje pela legislação, ele é obrigado a preservar as áreas de preservação permanente. Mas como que ele vai preservar e não pode extrair nada dessa área? Então, essa discussão é que o projeto vem contribuir. Não, a gente acredita que ele pode sim unir os dois interesses, o interesse da preservação e o interesse de extrair dessa parte também preservada a fonte de renda para ele. Por isso que o projeto prevê esses estudos dentro de áreas de preservação permanente, com espécies que podem ser exploradas comercialmente, tanto madeiráveis como outros produtos que não sejam especificamente a madeira, né, os produtos, os próprios fármacos, né? A seringueira. Então, quer dizer, a gente vai estar trabalhando opções para o produtor estar fazendo essa preservação, mas sem entrar no prejuízo, né? Então, que ele continue tirando a renda, porque ele precisa da renda para a sobrevivência dele, da família. Se a propriedade dele está 100% em área preservada, ele não pode fazer nada na propriedade. E não é essa a proposta, né? A proposta é aliar realmente as duas coisas. Que ele consiga preservar, porque a gente sabe que sem a vegetação não existe a água, e às vezes a água não fica de boa qualidade, ou nós vamos ter água contaminada, né? Ou água com problemas de erosão, pouca quantidade. Então, nós realmente temos que pensar em alternativas para resolver esses problemas. Ok, então, Fabiana, nosso primeiro bloco está chegando ao final. Eu vou pedir licença a você um instantinho. E você que está acompanhando a Assembleia do Campo em casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Assembleia do Campo. Hoje estamos recebendo a Fabiana Ruas, ela que é especialista em ecologia e recursos naturais e também coordenadora do projeto Biomas aqui no Espírito Santo. Bom, Fabiana, então, na sua opinião, a ciência, ela é a única solução para esse embate entre produção de alimento e proteção ambiental? Eu acho que sim, eu acho que aliado ao conhecimento dos próprios produtores, que esse é um saber que a gente nunca deve desprezar, né? Mas a ciência, ela tem que vir para responder, dar as respostas, né? Responder aos problemas da sociedade. E esse problema, essa discussão, tem gerado uma polêmica muito grande em relação a isso, como produzir alimentos, né, associado à preservação ambiental, né? Então, a gente acredita assim, que nós temos que otimizar a produção, otimizar no sentido de aproveitar espaços, né? A gente não pode, apesar de todo mundo achar que o Brasil é imenso, é enorme, não. Isso é uma cultura equivocada, no meu entender. Nós temos que pensar que as propriedades rurais estão cada vez menores hoje, que antes o produtor tinha que tirar o seu sustento de uma propriedade maior, hoje não é o caso. Hoje nós temos o maior público nosso dentro do Incapé, são agricultores familiares, que lutam muito para poder sustentar suas famílias através daquela propriedadezinha pequenininha que ele tem lá. E ele ainda tem que cumprir o papel de preservar os recursos naturais, né? Porque nós temos que associar, nós temos que trabalhar aliados, meio ambiente e produção. Não dá para a gente produzir, só pensar na produção em 100% da área da propriedade e não preservarmos os nossos recursos, mesmo porque a agricultura ela consome muita água, ela consome os nossos recursos, o solo ele precisa ser nutrido, ele precisa fornecer nutrientes para as plantas que estão crescendo nele. Então, se a gente exaurir, esgotar todos os nossos recursos, de qualquer forma nós não vamos ter produção. Então, eu acho que a ciência ela vem sim contribuindo e nós temos um time assim de peso dentro desse projeto Biomas. São profissionais extremamente respeitados dentro das suas áreas. Você vê que nós temos Embrapa Florestas, aqui dentro do estado nós temos o Incapé, que é o Instituto, além de pesquisa, trabalha a extensão rural muito bem. Então, quer dizer, nós temos profissionais de alto gabarito trabalhando em função disso, de responder essas perguntas que são trazidas pela própria discussão do Código Florestal.
Então não dá para a gente trabalhar uma lei, né, propor mudanças que vai movimentar com a vida de todo mundo, não é só no campo, é a gente também na cidade, porque nós consumimos esses alimentos que vêm do campo, né? Não dá para a gente propor uma mudança na lei sem termos um embasamento científico, conhecimento por trás disso daí. Então aí eu acho que nós não podemos ser amadores nesse sentido. E o projeto Biomas, ele visa isso daí, um trabalho sério, trabalhando durante os 9 anos do projeto para trazer dados concretos, respostas para a comunidade, para a sociedade, para os produtores, né, para os nossos legisladores. Então, quer dizer, eu acho que vai trazer boas respostas aí para a gente. Associar essa questão da preservação com a produção de alimentos e renda no meio rural. Falando aí novamente dessa questão do novo Código Florestal, que só para esclarecer, o novo Código Florestal, em vistas aí a ser aprovado pelo Senado, ele prevê a ampliação da área de desmatamento, que é um dos impasses aí entre ruralistas e ambientalistas, né? E é justamente trabalhar essa questão que o projeto Biomas vem, para conscientizar o produtor que ele tem outra alternativa. É isso? Sim, ele tem uma alternativa de fazer com que a área dele, que já se encontra desmatada, né? Porque muitas vezes as propriedades aqui, no nosso caso do bioma Mata Atlântica, por exemplo, muitas propriedades não têm a reserva legal, né? Porque a reserva legal é uma área que você deve deixar preservada na propriedade e registrar essa área em cartório. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, a própria reserva legal ela pode ser manejada, ela pode ser trabalhada, ela pode sim ser explorada comercialmente. Então, o que a gente está tentando é trabalhar os espaços no meio rural, fazer as adequações ambientais, preservar os recursos hídricos, os topos de montanha, as áreas de recarga hídrica, né, mas que ela possa também tirar o seu sustento dali. Então, nós queremos otimizar a produção, propor e, principalmente, além de otimizar a produção, introduzir árvores nas nossas áreas, porque muitas vezes nós vemos pastagens, por exemplo, que não tem uma árvorezinha no pasto. Então, até para a própria produção, por exemplo, o animal, o gado, até para o bem-estar do animal, ele necessita, independente de qualquer outra coisa, ele necessita de bem-estar para ele ter uma maior produtividade, carne, leite, seja qual produto, né, que você esteja extraindo ali. Então, nossa proposta é introduzir árvore na propriedade sem que para isso você tenha prejuízo na fonte de renda, ao contrário, que você agregue valor, que você consiga aumentar a sua produção de renda dentro da propriedade, mas com componente arbóreo. Bom, vocês estão num processo agora muito importante, né, que é a fase inicial do projeto na questão prática. Isso. Né? Aí depois, o projeto deu um bom resultado, você já, né, falando lá de futuro. Como é que vai ser trabalhar isso com o produtor, Fabiana, na sua opinião? Pois é, o Biomas ele tem uma das linhas dele de atuação, inclusive, é a parte de capacitação, de cursos, de transferência de tecnologia. Depois, acredito, ao longo do projeto e depois disso, vem um trabalho meio que de formiguinha, né, da gente estar multiplicando isso, que na verdade já para esse ano nós estamos com curso previsto para multiplicadores, né? Então a gente quer, além de mostrar modelos, né, de produção, modelos de recuperação, como recuperar, como você pode produzir, como consorciar, como aproveitar melhor o espaço da sua propriedade, nós queremos passar isso para as pessoas. Então, daí nós temos o meio acadêmico, né, que é a parte científica, os pesquisadores, os cientistas, e nós temos o meio rural, os produtores, as comunidades rurais, os assentamentos, os quilombolas, os indígenas, né, enfim, toda a comunidade rural vai poder usufruir desses resultados, dessas respostas, né, além da gente estar contribuindo para toda a discussão na parte de legislação mesmo, que aí nós vamos ter embasamento teórico e prático lá, né, dos experimentos montados na prática para estar amanhã ou depois discutindo reformas ou propostas para a parte de legislação. Aí que vai entrar em ação os extensionistas. Exatamente. Né? Aí nós vamos, ao longo do projeto, vamos estar trabalhando multiplicadores, que são os extensionistas, os colegas das prefeituras, das associações, das cooperativas. Então, tudo que a gente for descobrindo ao longo do projeto, a gente vai estar transferindo para esse público. E isso é um trabalho de multiplicação mesmo, até as pessoas começarem
né, a tomar pé dos conceitos que foram trabalhados pelo projeto. Tirar da cabeça que, eu tenho o meu café, mas se eu plantar árvore no meio do meu café, eu vou diminuir a produção do café? Não, não vai diminuir a produção do café, mas em que proporção, em qual espaçamento que eu posso plantar isso? Então, são experiências, será que eu posso misturar tal árvore com isso ou com aquilo? Será que se eu colocar a árvore na minha pastagem, o animal vai ficar ali embaixo, na sombra, vai diminuir a qualidade da minha pastagem? Não, vai aumentar a produção de leite, vai aumentar a minha produção de carne. Então, essas perguntas é que eu espero, né, que eu estou muito confiante que o projeto venha contribuir com as respostas. Que a gente possa aplicar isso para as pessoas e a gente consiga fazer isso disseminar ao longo do estado inteiro e no Brasil, né, porque para cada bioma vai ter o projeto. Então, por isso que nós vamos estar trabalhando dentro do projeto a questão da erosão, né, vai ter um pessoal só pesquisando a parte de solos, qual é o incremento, qual é o enriquecimento dos solos ao longo do tempo com as árvores. Nós vamos ter o pessoal trabalhando a parte de recuperação da pastagem, sistemas agroflorestais, sistemas produtivos, eucalipto, enfim, nós não estamos fazendo, nós não estamos tendo preconceito com relação a nada, nós abrimos o leque de opções para os pesquisadores do Estado, de fora do Estado, que têm o interesse em trabalhar dentro desse conceito do projeto, e eles aceitaram o chamado, montamos um grupo de pesquisadores que vão estar trabalhando dentro do projeto e nós vamos ter resultados em todas as áreas, desde aquela parte mais preservacionista, o pessoal que só visa mesmo preservação, até a parte do pessoal bem produtivista, que quer fazer a propriedade se transformar uma propriedade produtiva, que o agronegócio. Então, eu acho que o fortalecimento do Estado está aí, no nosso povo aí. Eu acho que abrange toda a cadeia e todo mundo. Vai ser um trabalho demorado, né? Porque até disseminar toda essa informação, né? Esse trabalho de conscientização também dos produtores é um trabalho demorado, né, Fabiana? E além dessa mudança de paradigma na questão da produção, temos também uma outra questão. O produtor, ele vai ter de fazer um investimento na propriedade dele para receber esse projeto? Não é assim... Não chega a ser um investimento, não chega né? Não chega a ser um investimento, porque hoje nós temos vários incentivos, o próprio governo facilita bastante coisa, a questão das mudas, por exemplo, hoje não é tão complicado você adquirir mudas. Para isso nós temos parcerias, né? A própria reserva da Vale do Rio Doce vai fornecer as mudas, os outros viveiros nós temos parcerias. Então, o próprio Incapé fornece muitas mudas de cultivares, né, que o Incapé desenvolveu trabalhos de melhoramento genético, de seleção. Então, o investimento seria, por exemplo, parte de mudas. Irrigação, nós não estamos pregando uma irrigação top de linha, nós estamos pregando uma irrigação de salvação, uma irrigação que é para não deixar as plantas morrerem, mas também não estamos querendo fazer modelos assim, muito sofisticados, porque a nossa intenção é que o produtor futuramente consiga replicar aquilo, consiga repetir, né, o que nós fizemos no projeto. Se a gente fizer um investimento muito alto a nível de projeto hoje, fizer modelos muito complexos, muito complicados, o produtor não vai replicar isso futuramente, né? Então nós estamos pensando nisso, em modelos simples, que qualquer um consiga chegar e ir desenvolvendo pouco a pouco e transformando a sua propriedade. Quando a gente pensa a nível de paisagem, a nível de cumprir função ambiental, é uma mudança muito grande quando você pensa nessa parte ambiental. Porque você vê, às vezes, relatos de produtores que falam, nossa, antigamente só passava, eu tinha acabado, minha nascente tinha secado, passava um filetezinho de água. E hoje nós já temos algumas situações que você vê a água de volta à propriedade, a nascente retomando. Né? Então, quer dizer, são ações que eu acho que vai favorecer o produtor. E também tem outros incentivos do governo, né? Nós estamos conseguindo fazer pagamentos por serviços ambientais, que é uma forma de você estar premiando um produtor que preserva. Né? Então, o Estado também já está trabalhando bastante nessas outras alternativas, né, de apoio. É isso aí, Fabiana. Bom, o nosso programa chegou ao final. Tínhamos ainda outras questões, mas infelizmente o tempo é limitado. Você tem algum contato para quem quiser saber mais sobre esse projeto, quiser fazer parte, quiser mesmo tirar dúvidas? Temos sim. Nós temos a coordenação daqui da Bioma Mata Atlântica, fica no Incapé, na sede aqui em Vitória. O telefone da nossa sala é 3636-9805.
Fabiana, ou nós temos outros colegas que também atuam no Comitê Gestor da Mata Atlântica. Ok, Fabiana. Muito obrigada, então, pela participação aqui no nosso programa. Eu agradeço, obrigada. A gente que agradece. Encerramos aqui mais uma edição do programa Assembleia do Campo. A você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!